Massa? Então, pessoal, estou gravando para vocês, como prometido, alguns vídeos de revisão sobre nossos conteúdos agora do segundo bimestre, mais especificamente sobre os últimos conteúdos que a gente viu ao voltar do recesso. E aí, só para ajudar, é o seguinte: quem está com dificuldade de achar, vocês entrem aí no Facebook, né? Procurem a página Aula de Sociologia, tá aqui, ó. Vocês vão ver essa publicação fixada que vai levar vocês para a hospedagem dos meus prezes, que aí no caso vocês vão ver essa página aqui. Aí nessa página vocês escolhem o capítulo que quiserem, né? Terceiro ano, segundo ano e primeiro ano. Ok? Ao escolher, vocês vão para o preze específico. Beleza? Bora vocês, meu sucesso é saber disso e bater tudo pra Então, meus vocês. queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para a segunda revisão desse ano, a revisão do segundo bimestre da prova de vocês. E essa vai ser sobre o capítulo 9, a Sociologia Brasileira, ok? Então, para começar, aqui é o seguinte. Esse capítulo ele vai ser principalmente pautado na maneira do brasileiro fazer sociologia. Porque, como eu expliquei a vocês em sala de aula, normalmente os autores que pautavam a sociologia eram autores estrangeiros. Então, assim, não dava para aplicar um olhar estrangeiro na nossa sociedade. É uma outra realidade, são outras estruturas. Aí tem essa imagem da miscigenação aí. E no primeiro ponto, a gente vai ver interpretações do Brasil. Isso quer dizer que nós vamos fazer uma regressão até o período colonial, para que a gente entenda melhor de onde é que surgiram as origens desse comportamento brasileiro, os principais autores, que são Sérgio Buarque, Gilberto Freire, Caio Prado, né? Caio Prado, ele critica a herança colonial que nós absorvemos e não conseguimos largar esse desejo de subserviência. Freire, por sua vez, ele vai apontar a miscigenação do povo brasileiro como um fator determinante na construção da sociedade. Ele vai dizer que a nossa identidade ela parte exatamente dessa miscigenação, dessa mistura do branco com o índio, com o preto e outras misturas entre si. Já o Sérgio Buarque, né, que é o pai do Chico Buarque, ele vai nos apresentar a teoria do homem cordial como um ethos, um comportamento do povo brasileiro, o comportamento da cordialidade em busca de algo em troca, né? Mas aí também tem aquilo, como eu falei a vocês, nós não estamos presos especificamente a isso não. Cabe a cada um de nós procurar melhorar um pouquinho, certo? O próximo ponto é o da geração de tinta, que aí a gente vai expandir um pouco mais sobre esses autores brasileiros que eu falei ainda agora, que é o Caio Prado, o Sérgio e o Gilberto Freire. Vai entender um pouquinho melhor sobre as teorias dele, como por exemplo a de Buarque, a de Sérgio Buarque. Está sustentada naquela ideia de tipos ideais que a gente viu no capítulo anterior de Weber, né? Bem como a subserviência herdada e a política de privilégios também herdada que Caio Prado vai apontar. Ele vai dizer que nosso modo de fazer política ele é permeado por essa lógica patrimonialista, essa necessidade de privilegiar a si e não ao outro. A melhoria eu quero para mim e não para o outro, né? Por isso que a nossa política, atualmente, a nossa política é uma política que busca privilégio. O cara não entra na política hoje em dia para fazer o bem, ele entra para se beneficiar da maneira que for conveniente, né? Né? Já nesse segundo ponto, ou perdão, no terceiro ponto, que é a questão da escravidão e a questão racial, o principal nome aqui vai ser Florestan Fernandes, que aí ele vai dizer que é o seguinte: o Brasil, dada a situação do negro desde da abolição da escravidão, ele não foi inserido na sociedade. O negro ele foi liberto e foi deixado à míngua, ele foi deixado à própria sorte. Então não houve uma inserção dele de maneira que ele se configurasse como indivíduo da sociedade brasileira. Ele foi sempre excluído, né? Aí com o passar do tempo, várias e várias medidas de inclusão do negro foram criadas para que a sociedade o inserisse. Só que infelizmente essas medidas normalmente elas têm um tom preconceituoso, né? É só ver o exemplo que eu dei a vocês das cotas. As cotas, eu particularmente, eu entendo que são uma situação de reparo social. Só que nos dá a entender também uma relação de preconceito, uma relação de inferioridade segundo a capacidade do negro. Né? E nós sabemos que a capacidade todos temos da mesma maneira. Não diferencia a nossa capacidade intelectual pela cor de pele. Né? E aí vocês estão vendo aí algumas imagenzinhas. Esse vídeo aqui ele é super legal, ele rola nas timelines alheias aí.
Ele é super interessante sobre a opinião das pessoas em relação ao negro no Brasil. Esse vídeo foi feito mais ou menos nos anos 70, no Rio de Janeiro. Quem estiver olhando na internet, obviamente, né, dá uma conferida no vídeo que ele é bem legal, tá bom? Seguinte. E aí já para a gente fechar, que é o subdesenvolvimento e a precarização do trabalho. Nesse ponto, a gente vai conhecer um pouco do neoliberalismo. E o neoliberalismo, o que é que ele é? Ele é um modelo de gestão econômica que ele propõe que todo mundo é livre para comprar e vender o que quiser, da maneira que quiser, a quem quiser, quando quiser, da forma que quiser. É lindo, é maravilhoso. Eu, por exemplo, como educador, como professor, sou livre para vender meu conhecimento para quem eu quiser. Entretanto, eu tive uma base que pôde me possibilitar a ir da universidade e, com isso, adquirir conhecimento para que hoje eu tenha algo para vender. Só que, infelizmente, isso não aconteceu com toda a sociedade brasileira, né? Não é todo mundo que tem alguma coisa para vender. E aí, além disso, tem também a questão da precarização do trabalho. O que é que seria isso? Seriam as formas de aumentar a produtividade em cima da exploração do trabalhador, aumentando horas de trabalho, terceirizando, diminuindo direitos, diminuindo também o poder de organização deles em sindicatos. Porque quanto mais organizado for o trabalhador, mais ele vai exigir direitos. Pessoal, de importante, eu acredito, era isso, tá certo? Queria ter feito um vídeo melhor, só que aí aconteceram uns probleminhas hoje. Mas tá aí, espero que vocês deleitem-se, tá certo? E tenham uma boa prova. Seja tudo feliz. Valeu. Tudo humano que fez. Teu sucesso é saber disso e bater tudo